Saudações a todos os amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para mais um estudo e mais uma lição no dia de hoje. Hoje vamos falar acerca dos frutos do Espírito Santo, que é a lição número 4 do nosso estudo a respeito do Espírito Santo. E não esquecer também que temos 6 lições a respeito do Espírito Santo. E hoje chegamos na quarta lição, que é os frutos do Espírito Santo. Então, querido, eu vou pedir para você puxar sua cadeira, preste atenção no estudo de hoje, porque é um estudo muito importante, um estudo que vai trazer muita paz, alegria e não só, vai trazer muita coisa boa na sua vida e vai mudar a sua vida. Querido, por favor, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva já, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe a mensagem para que possa chegar mais longe possível. Para quem não me conhece, meu nome é Rashid Ezequiel João e este é o canal Rashid em Busca da Verdade, para poder ajudar os irmãos a responder algumas questões bíblicas e não só, alguns assuntos bíblicos não esclarecidos. Então aqui no canal nós tratamos disso. Então, querido, sem nos levar mais tempos, estamos aqui para estudar acerca dos frutos do Espírito Santo. Este é o nosso tema de hoje. E sem levar mais tempo, nós vamos abrir as nossas Bíblias e vamos estudar já, a partir de agora, o livro de Gálatas. E nós vamos ler o livro de Gálatas 5, no verso 22 e no verso 23. Lá no Gálatas 5, nós encontramos dois aspectos, que é as obras da carne e as obras do Espírito Santo. Mas, porém, hoje o que nos leva mais a tratar aqui é acerca das obras do Espírito Santo e não da carne. Porém, no próximo vídeo, nós iremos falar acerca das obras da carne. Mas, querido, vou pedir, preste bastante atenção neste vídeo e não se esqueça no final de comentar a respeito do nosso tema. Então, querido, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Vamos abrir o livro de Gálatas. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui e eu vou abrir o livro de Gálatas. O Gálatas 5, no versos 22. Nós vamos ler e diz assim a palavra de Deus. Aqui está os frutos do Espírito Santo. Diz assim a Bíblia. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra coisas como estas não há lei. Então, querido, aqui nós estamos a ver que o amor produz muitas frutas. E hoje nós vamos falar acerca de 9 frutos do Espírito Santo que é encontrado no livro de Gálatas. Então, querido, quando estamos a falar acerca do fruto do Espírito Santo, é muito importante estudar elas. Por quê? Porque os frutos do Espírito Santo são as características de um cristão e não só. Os frutos do Espírito Santo caracterizam um cristão e caracteriza também a vida do crente aqui na terra, ou seja, aqui no mundo. Então, para nós podermos avançar com o nosso estudo, vamos ler aqui o livro de 1 de João 4, no versos 1. Indo também de acordo com o nosso livro de Gálatas, nós estamos a ver que o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Então nós vamos ler o livro de João 4, no verso 8. E vamos ver o que a Bíblia nos fala acerca do amor. Queridos, eu já estou com a minha Bíblia aberta e vou tomar a leitura. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, querido, o primeiro fruto do Espírito Santo na vida do cristão é amor. Quando alguém conhece a Deus, a pessoa é cheia do amor. E quando alguém é cheio do Espírito Santo, a pessoa também é cheia do quê? De amor, porque o Espírito Santo é amor. Então, eis aqui a razão que o fruto do Espírito Santo é amor. Então, se eu tenho amor com o próximo, então eu amo a Deus. E se Deus me ama, Deus também é amoroso comigo. Eis a razão que na sua palavra Deus diz: amai ao próximo como a si mesmo. Então, se Deus manda que eu ame ao próximo como a mim mesmo, implica que eu possa buscar o Espírito Santo. Querido, é muito difícil amar alguém sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ajuda a suportar aos nossos próximos e nos ajuda a suportar uns aos outros. Porque o Espírito Santo nos fortifica e não só, o Espírito Santo nos enche cheio de amor. Então, o Espírito Santo também é amor e o fruto do Espírito Santo é amor. E a Bíblia diz que se nós não amarmos aos nossos próximos, então nós não amamos a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, o fruto do Espírito Santo também é caracterizado como o amor. Então, o amor é muito importante na vida do crente. O amor é muito importante na vida do cristão. Por quê? Porque Deus é amor. E não só, se nós formos a ver, nós vamos ver também que Deus nos amou primeiro na cruz, que Ele enviou seu Filho unigênito para que pudesse morrer a fim de dar o que? A vida, eu e você. Então, este é a maior prova de Deus em relação ao seu amor para o seu filho. E eis que Ele deixou também
há uma regra, ou seja, ele também deixou um recado de que nós pudéssemos amar uns aos outros. Então, o primeiro fruto do Espírito Santo é amor. Implica que eu possa amar ao meu irmão como a mim mesmo. E assim Deus estará comigo. E o segundo fruto do Espírito Santo, nós vamos ver aqui, é o quê? Alegria. Este é o segundo fruto do Espírito Santo. Quando nós estamos a falar acerca da alegria, nós vamos abrir os nossos livros, as nossas Bíblias, aliás, perdão, no livro de Filipenses 4. Vamos ler o Filipenses 4, no versos 4. Diz assim a palavra de Deus: alegre-se sempre no Senhor. Digo mais uma vez, alegrem-se. Por que a Bíblia diz que alegre-se sempre no Senhor? Queridos, é de uma seguinte forma. O fruto do Espírito Santo também traz alegria. Ou seja, o fruto do Espírito Santo é alegria. Então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos pessoas felizes, nós somos pessoas alegres. E não só. A Bíblia diz que alegrem-se sempre no Senhor. Por quê? Porque se nós sermos pessoas alegres no Senhor, então não há espaço para que o diabo possa manifestar na nossa vida. Ou seja, não há espaço para o diabo. Então, se nós ficarmos desanimados, então nós estamos a dar espaço a Satanás. E não só, estamos a deixar uma brecha para que Satanás possa entrar. Então, por isso que a Bíblia diz que alegre-se sempre onde? No Senhor. Porque quando nós nos alegrarmos com o nosso Deus, cantando nossos hinos, louvando ao nosso Deus, lendo a palavra de Deus, nós estamos nos alegrar em quê? No Senhor. E ali não há espaço para que o diabo possa entrar em nossas vidas e possa criar ruínas, ou seja, possa criar destruições em nossas vidas. Não é a razão. Somos chamados a nos alegrar no Senhor. E passando para o terceiro fruto do Espírito Santo é o quê? A paz. A Bíblia nos chama de que nós possamos ter paz em nossos corações. E não só paz com nossos irmãos, paz aonde nós formos. É a razão que Jesus, quando ele ressuscitou, estando com seus discípulos, ele disse que a paz esteja convosco. E não, querido, Deus quer que seus filhos vivam em paz. E nós podemos ler isso no livro de Salmos. Vamos entender acerca da paz de Deus, o que a Bíblia quer nos ensinar. Salmos, vamos ler o livro de Salmos 4, no versos 8. Vamos ver o que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia aqui diz o seguinte: eu me deito e durmo em paz porque o Senhor me faz viver tranquilo. Querido, quando nós temos Deus em nossa vida, nós somos pessoas de livre vontade. Ou seja, somos pessoas com livre árbitro. Nós fomos feitos com livre arbítrio. Então a Bíblia diz que quando me deito, eu me deito em paz. Por quê? Por confiar no amor de Deus. Ou seja, nós temos a segurança em Deus. Então, quando nós temos Deus em nossa vida, nós somos pessoas que temos paz em nossa vida. Em nossos lares temos paz. Nas escolas, nas faculdades, com os nossos filhos, aonde nós estivermos, nós temos a paz. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando está na minha vida, ou seja, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele produz também a paz. Porque este é um dos frutos do céu, é um dos frutos do Espírito Santo, a paz. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a paz em nossa vida. A qualquer sítio onde nós formos, nós temos a paz de quem? A paz de Deus. E Jesus disse que a paz eu vos deixo, a minha paz. Então, Jesus já nos deu a sua paz. E não importa que nós busquemos essa paz a partir da busca do Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, nós temos tudo na vida. Nós temos o amor, temos a alegria e temos também a paz de Deus. E nós vamos dormir tranquilamente e seguramente. Por quê? Porque nós confiamos em um Deus e esse Deus nos protege e nos dá a paz. E não, querido, busquemos pelo Espírito Santo. E passando para a quarta fruta do Espírito Santo é a paciência. Querido, a paciência é algo muito importante na vida do cristão, ou seja, na vida do crente, na caminhada cristã. A paciência produz a fé. Então, querido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem pelo quê? Buscar ela, ler a palavra, estudar a palavra, né? Orar, pedir a Deus para que Deus possa nos dar um entendimento e uma sabedoria na palavra de Deus. Mas isso tudo faz-se com paciência. Vamos ler o que a Bíblia diz no livro de Salmos 40, no verso 1. Nós vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de paciência. Salmos 40, no verso 1. Diz assim a Bíblia: coloquei toda a minha confiança no Senhor. Gritei por socorro e ele se inclinou e me ouviu. Querido, aqui nós estamos a ver a paciência do salmista.
o salmista diz que eu coloquei a minha confiança no Senhor. E diz que eu esperei. Então, a Bíblia aqui está nos dizer que a paz, a Bíblia nos diz que a paciência provém do quê? Esperar. Nós devemos aprender a esperar no tempo de Deus, na hora de Deus. Porque a paciência produz um fruto muito doce. A paciência é muito amargo no começo, mas no final é doce. Por quê? Esperar, ninguém consegue esperar. Eu creio nisso. Esperar é muito difícil. Ter a paciência, algumas vezes, é muito difícil. Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a paciência. Então, devemos buscar o Espírito Santo para que nós possamos ter esta paciência. E não só. Com a paciência, nós temos tudo na vida. Nós somos ricos. Por quê? Porque nós iremos conseguir esperar na hora e no tempo de Deus. Tantas pessoas já pediram coisas a Deus e Deus parece que não responder. Não é isso. Deus está a esperar no momento certo e no momento oportuno para poder agir e para poder te dar aquilo que você mais quer na sua vida. Mas, porém, tudo isso, busque primeiramente a paciência. Porque quando você tem a paciência, você vai saber e você vai conseguir esperar no tempo de Deus. Então, busque pela paciência. E indo para a quinta fruta do Espírito Santo, nós temos lá a benignidade. O que é isso, querido? Benignidade é nós sermos benignos com os outros. E vamos ver o que a Bíblia quer nos ensinar no livro de Éfesos. Vamos ler o livro de Éfesos. Éfesos 4, no versos 32. Vamos ver o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito disso. Diz assim a Bíblia: antes sejam bons e tenham compaixão uns dos outros. Perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Querido, nós somos chamados a sermos pessoas que têm compaixão com os outros. Isso que é benignidade. Então, Deus, Ele tem compaixão. Deus é misericordioso conosco. Então, nós também devemos ser misericordiosos com os outros. E também devemos ser o quê? Pessoas que têm compaixão com os outros. Devemos buscar a Deus, devemos orar, pedir a Deus para que Deus possa nos dar a compaixão, para que nós também possamos ter compaixão com os outros. E acima de tudo, o verso diz que devemos ser bons com os outros, devemos amar e devemos também o quê? Perdoar aos outros. Esses são os frutos do Espírito Santo. Somos chamados a ter compaixão aos outros. Deus, Ele tem a compaixão. Deus tem a compaixão conosco. Quantas vezes você pecou, mas Deus te perdoou? Quantas vezes que você voltou atrás, mas Deus sempre te perdoou e sempre te levantou? Isso quer mostrar o amor de Deus e não só também a fidelidade de Deus e não só a compaixão de Deus. Então nós devemos ter também compaixão uns para com os outros. E indo para a sexta fruta do Espírito Santo, nós temos lá o quê? A bondade. O que é isso, bondade? É sermos bons uns com os outros. A bondade nos leva a sermos pessoas perfeitas diante aos outros. E a bondade nos leva a sermos pessoas que ouvem e que obedecem à palavra de Deus. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar. No livro de Gálatas 6. Vamos ler o livro de Gálatas 6 e no versos 10. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar a respeito de bondade. Gálatas 6, e no versos 10. A Bíblia aqui diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os irmãos na fé. Querido, a bondade é algo que nos faz com que nós possamos ser perfeitos para os outros. São coisas que nos faz com que nós possamos ser perfeitos também nos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser bons uns com os outros. Devemos tratar aos outros com igualdade e não só. Devemos ser bons com os outros. Deus é bom e Deus sempre mostrou a sua bondade para conosco. Nós temos pecado, nós temos desonrado a Deus, nós temos falado mal, nós temos feito coisa muito ruim diante de Deus. Mas Deus é sempre bom conosco. Então nós também devemos ser pessoas bons uns para com os outros. Devemos buscar a essa bondade. Então, passando para a sétima fruta do Espírito Santo, nós temos lá o quê? A fidelidade. A fidelidade é algo que nos leva ao crescimento espiritual. Isso porque, se nós formos fiel na palavra de Deus, se nós formos fiel nas coisas de Deus, nós iremos crescer cada vez mais espiritualmente. Podemos ler isso no livro de Salmos. Salmos 33 e no versos 4. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar. Salmos 33, eu estou abrindo aqui minha Bíblia.
Salmos 33, no verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Querido, Deus é fiel. E se Deus é fiel em tudo o que Ele faz, importa-nos também que nós possamos ser fiéis a Ele. Sabe, Deus tem ciúme de nós. Quando nós abandonamos a Ele, quando nós servimos a um outro Deus, quando nós servimos a alguém que não é alguém da luz, ou seja, que não é alguém que nos faz coisas boas. Nesse caso, estamos aqui a falar acerca do inimigo, ou seja, Satanás. Quando nós nos desviamos das coisas de Deus e servimos a Satanás, Deus não gosta disso. Importa que Deus quer que nós sejamos filhos dele, mas filhos fiéis a ele, obedecendo suas regras, obedecendo seus mandamentos. Também nenhum marido gostaria de ter uma esposa infiel, ou seja, nenhuma esposa também gostaria de ter um marido infiel. E nenhum pai gostaria de ter um filho ou uma filha infiel. Importa também que Deus não quer que também nós possamos ser infiéis em suas coisas, ou seja, em suas obras. Querido, Deus é fiel. Nós também somos chamados a sermos fiéis nas coisas de Deus. E passando para a oitava fruta do Espírito Santo, nós vamos ver lá a humildade. Querido, humildade é algo muito grande, é algo muito importante. Jesus se humilhou quando estava na terra. Lhe bateram, lhe chicotearam, mas Jesus não abriu a sua boca. Jesus não falou nada contra eles. E não só Jesus não fez caso algum contra eles. Isso porque Jesus se humilhou. Importa também que nós possamos nos humilhar. E Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que humildes, porque eles serão exaltados. Querido, possamos aprender a nos humilhar. Esses são frutos do Espírito Santo, são as obras do Espírito Santo. Devemos buscar o Espírito Santo para que possa nos dar essas qualidades e essas características. Um cristão deve ter essas qualidades, deve ter essas características, deve refletir essas coisas. A humildade nos torna completo. Devemos nos humilhar perante os outros. Não devemos nos exaltar. Devemos nos colocar no lugar de Cristo. Cristo se humilhou até a morte de cruz. Vamos ver o que a Bíblia quer nos dizer em 1 Pedro. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro no versos 5, no capítulo 5, aliás, no versos 6. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no momento certo. Querido, devemos nos humilhar sempre, porque Deus vai nos exaltar. Não importa qual situação nós passamos, Deus está sempre ao nosso lado. Importa que todas as coisas que nós somos feitos, somos oprimidos, somos feitos mal, Deus tudo isso está a ver. Importa que nós sejamos pessoas humildes. Um dia Deus vai nos exaltar. Deus vai retribuir tudo quando nós passamos nessa vida, nessa terra. Tudo quando nós sofremos, Deus vai retribuir isso. Então devemos buscar pela humildade e a sinceridade. E passando para o nono fruto do Espírito Santo, nós temos lá o quê? O domínio próprio. O que é isso, querido? Domínio próprio é algo muito importante na vida do crente. Quando o crente tem um domínio próprio, quando o crente tem um domínio próprio, ele tem como se defender do inimigo. E não só, ele tem como fugir do pecado. Domínio próprio é saber dizer sim, saber dizer não. Domínio próprio é saber dizer sim nas coisas de Deus e saber dizer não nas coisas que não são de Deus. Isso que é o domínio próprio. E vamos ver o que a Bíblia diz no livro de Romanos. Vamos ler o livro de Romanos 8, no versos 8. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar acerca do domínio próprio. Romanos 8, no verso 8, diz assim: as pessoas que são governadas por aquela parte de nós que é humana, é pecadora, não pode agradar a Deus. Isso que é domínio próprio. Querido, a Bíblia diz, se você é governado pela parte pecaminosa, então você não tem domínio próprio. Domínio próprio é mais ou menos aquilo que eu estava a explicar. Saber dizer sim às coisas de Deus e saber dizer não às coisas que não são de Deus. Isso que é o domínio próprio. Não busquemos pelo domínio próprio, porque ele é muito importante na nossa vida e nos ajuda bastante, de modo que nós não possamos cair na cilada do inimigo, nas tentações e não só nas quedas, porque o inimigo ele está pronto para nos levar à ruína. Ele quer nos destruir e ele não quer que nós possamos ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida realçada de felicidade. O inimigo não quer isso. Então ele vem sempre nos tentando. Então, querido, hoje nós estudamos aqui acerca
dos frutos do Espírito Santo. Nós tivemos 9 frutos do Espírito Santo. Então eu e você somos chamados a orar, a buscar a Deus e não só pedir para que Deus possa aperfeiçoar esses frutos em nossa vida. Porque é muito importante que um cristão possa refletir este caráter. Um cristão possa refletir essas personalidades e essa qualidade. Um cristão deve ter os frutos do Espírito Santo. E acima de tudo, que o Espírito Santo atue em mim e em sua vida. E eu oro a Deus para que Deus possa te usar e para que Deus possa fazer um milagre em ti e em sua vida. De modo que esses frutos do Espírito Santo possam agir dentro de você. Então, querido, este foi mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E se você tem uma dúvida a respeito do que aprendemos, deixe lá nos comentários a sua questão, que eu volto no outro vídeo respondendo a sua questão. Então, querido, eu vou me despedir na promessa de voltar no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir.